Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Brian e hoje eu quero falar sobre algo que aconteceu há um tempo atrás, onde um youtuber chamado João Pedro Castelão provocou discussões na comunidade de Dragon Ball ao lançar o seguinte desafio. Quem conseguisse refutar os argumentos apresentados em seu vídeo, esse aqui que eu estou colocando na tela agora, ganharia R$1000. Eu não sou lá de me importar muito com a recompensa, mas vamos ser sinceros, a quantia não é insignificante. A discussão é até que interessante e eu não tenho nada a perder, então por que não, né? Além disso, eu posso utilizar esse vídeo como um início de uma pequena série de vídeos opinativos e educativos com esse youtuber aqui no centro. Mas essa é uma história para outra hora. Ah, sim, eu não planejo fazer vídeos com frequência, mas se vocês tiverem interesses em vídeos sobre o universo fictício de Dragon Ball e muito mais, fiquem à vontade para se inscreverem neste canal ou no meu canal principal, Memento Mori. O link estará na descrição. Se houver algum vídeo novo em algum dos canais, eu avisarei na aba comunidade e você pode ser notificado pelo sininho caso o tenha ativado. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Para começo de conversa, eu tenho que dizer que eu já tentei fazer o que eu estou fazendo uma vez no passado. Entretanto, quando eu cheguei às 80 páginas e mais do que 22.000 palavras e eu ainda não tinha terminado, tive certeza de que tinha algo de errado. Nos termos de Jujutsu Kaisen, a habilidade de um feiticeiro é medida pelo grau ao qual ele consegue minimizar e omitir os componentes necessários para ativar uma técnica amaldiçoada. E não é nem um pouco diferente com a explicação de uma tese na vida real. Eu tinha que reduzir o processo para que ele se tornasse cada vez melhor. Sendo assim, decidi ir por passos, e o primeiro deles pede que eu responda. Qual é o tema? A resposta é essa façanha de Goku e Bills no 12º episódio de Dragon Ball Super, que é intitulado O Universo Desmorona, Colisão, o Deus da Destruição versus o Super Saiyajin Deus. A sequência de eventos que levou até este momento é muito simples. Goku se transforma em Super Saiyajin Deus, a comando do Deus da Destruição Bills, tem dificuldade para se acostumar ao poder e vai de pouco em pouco entendendo e aumentando o nível da batalha, chegando ao ponto deles irem para a estratosfera e colidirem socos que causaram essas ondas estranhas que atravessaram todo o Universo 7. Essas ondas têm características peculiares que foram mencionadas pelos personagens da série. Causadas pelos socos, elas possuem a capacidade de reduzir o universo ao nulo e ao vazio devido ao seu potencial destrutivo depois de só 3 colisões. 2. Elas ficam mais fortes quanto mais se afastam do epicentro. 3. Essas ondas podem ser canceladas ao parear o momento e ângulo do seu ataque com o do oponente, uma nova técnica que foi a razão da terceira colisão não ter destruído tudo. Um pouco depois dessa cena, eles continuam o combate e dá para escutar e ver que essas ondas estão sendo canceladas repetidamente, o que Bills leva como um insulto, entendendo que essa é a maneira do Goku dizer que ele irá superar um deus. Para aqueles que, infelizmente, não possuem uma alfabetização midiática, eu gostaria que você me permitisse explicar para você o que está acontecendo aqui. Desde o começo da luta, Bills estava propositalmente criando testes para tentar fazer com que o Goku ficasse mais forte. Isso explica o motivo da personalidade dele variar tanto nessa luta. Ele está sendo deliberadamente manipulativo e testando o Goku durante o combate. Aqui não é diferente. Bills está, entre aspas, colocando o universo em risco ao usar esse poder só para ver como Goku responde. As cenas posteriores são uma evolução do conceito. Ele já viu como Goku respondia na porrada franca, então vamos ver como ele responde em uma colisão de golpes de Ki. Goku quase perde, mas ele tira o poder de não sei onde e acaba gerando uma explosão luminosa que cobriu todo o universo e foi desbravada no próximo episódio, que é intitulado Goku Supera o Super Saiyajin Deus, onde é dito que isso foi o resultado do Ki dos dois colidindo e que uma outra consequência foi a formação dessa bolinha aqui, que é uma energia muito densa. Tão densa, na verdade, que quando ela dispersar, vai destruir o universo inteiro. É quase como se eles estivessem se repetindo, dizendo que o universo vai explodir como um disco arranhado. Mas enfim, a bolinha dispersa, Goku falhou em evitar um final ruim, tem uma luz, mas nada foi destruído. E a razão que eles nos dão é que o Bills utilizou todo o seu poder, entre aspas, certo? Todo o poder, entre aspas, para anular a energia condensada. E Goku fica frustrado em saber que o Bills ainda estava escondendo mais poder. A desculpa que Bills cria para esconder seu poder é a de que ele não aceitava usar tudo contra um mero Saiyajin. Então ele preferia que o universo fosse destruído e que ele morresse do que usar os seus 100%. Mas aí ele mudou de ideia e decidiu ir com tudo para provar que ele é o mais forte entre os dois. A luta continua, as ondas não voltam a ocorrer,
e o Kibutoshin fica confuso e até pergunta o porquê disso, já que os dois continuam trocando golpes dentro da mesma faixa de poder. A resposta do ancião Kaioshin é uma das falas mais mal compreendidas dessa sequência. Ele explica que, agora, aquilo se tornou uma briga de rua. Em outras palavras, a natureza, a dinâmica do combate mudou. Como eu havia mencionado, até aquele momento a luta funcionava quase como uma série de testes. Bills criava situações cada vez mais absurdas para avaliar como Goku reagiria, obrigando-o a superar problemas através de técnica, adaptação e engenhosidade. As ondas universais eram parte desse processo. Elas não eram apenas um efeito colateral do poder bruto dos combatentes, mas um elemento específico, intencional daquela dinâmica de confronto. Quando o ancião Kaioshin afirma que a luta virou uma briga de rua, ele está indicando que essa fase acabou. Bills já observou como Goku responde a esse tipo de desafio e o confronto entra em uma nova etapa. Os dois passam a lutar de forma mais livre e direta, sem reproduzir as mesmas condições que geravam as ondas de choque. Nos termos mais simples que eu posso lhe oferecer, essas ondas eram um efeito colateral criado com intenção pela parte de Bills, mas depois ele não queria que elas ocorressem de novo, então ele evitou isso. É o resultado dos dois terem controle da própria energia. Se nenhum dos dois quer, as ondas não vão acontecer, mesmo que a força seja ainda muito maior. Isso é bem simples. No meu ponto de vista, a apresentação do anime é o mais objetiva possível e não abre brechas para muitas outras interpretações senão a minha. Mas ainda assim nós temos isso aqui. O nosso segundo passo é entender qual é a objeção que está sendo levantada e vou explicar isso através de uma rápida, porém imparcial, apresentação do ponto de vista de João. Agora, o vídeo inicial dele é longo, muito longo para ser sincero. Dessa forma eu busquei a melhor maneira de tentar sintetizar o argumento, razão e objetivo e acho que deu para fazer direitinho. Foram abordados 3 pontos principais. Demonstrar as realizações nos meios em que foram apresentadas, no caso o mangá e o anime, explicar se essas realizações são fisicamente possíveis, começando pelas de menor magnitude e avançando para as de maior magnitude, e, a partir dessas análises, discutir por que essas realizações não fazem sentido com o que é apresentado, chegando à conclusão de que o Goku não abalou o universo. E o argumento apresentado é, de certa maneira, bem simples. Segundo ele, se Goku e Bills realmente tivessem gerado uma onda de choque, no caso uma onda gravitacional, que fosse capaz de abalar todo o universo, seria impossível que a Terra não tivesse sido destruída pelos impactos desses golpes. Afinal, quando uma força ou energia é irradiada de forma uniforme em um espaço tridimensional, ela se torna inversamente proporcional ao quadrado de distância da fonte daquela quantidade física. Uma tonelada de TNT mata alguém se ele estiver colado nela, mas não se estiver bem longe. E é assim que deve funcionar para todo tipo de força ou energia. Quando eu assisti ao vídeo pela primeira vez, já considerei um equívoco do usuário o fato de usar a física como uma ferramenta para limitar o que acontece em cena. Afinal, o autor tem a licença poética de fazer qualquer coisa que sua imaginação permitir, não? E nesse caso em específico, temos confirmação de que essas ondas possuem tais características. Isto é, o poder de ficarem mais fortes quanto mais longe do epicentro elas ficam. No entanto, João responde a esse tipo de argumento antecipadamente com o seguinte contra-argumento. Uma coisa é ter uma licença poética para ter certas limitações retiradas, outra coisa é ele não fazer sentido interno com a própria coerência pré-estabelecida da obra. O que ele quer dizer com isso também é simples. O universo de Dragon Ball possui regras pré-estabelecidas, sejam elas apresentadas direta ou indiretamente, que indicam que esse feito seria impossível. Por exemplo, quando um golpe é lançado em um ponto específico no vácuo, ele se dispersa a partir daquele ponto, sendo o epicentro o local com maior energia. Ao comparar esse evento com um embate entre Goku e Bills, é possível identificar uma incoerência interna na obra, pelo menos segundo ele. A partir daqui já posso fazer algumas contestações quanto à teoria apresentada por ele, mas antes vamos ver o que ele tem a dizer nos outros vídeos. O próximo vídeo é esse aqui, e nele não acontecem muitas coisas importantes. A resposta que ele faz aos comentários se trata em sua maioria em repetir o que já havia sido explicado, mas buscando fazer isso com uma linguagem mais acessível para aqueles que não haviam compreendido. Para mim, apenas 3 pontos se destacaram ou foram de meu interesse. O primeiro trecho foi esse aqui. Aqui ele diz que não é possível inferir que o Goku cobriu o dano colateral em todas as dimensões disponíveis, baseado nas imagens apresentadas pelo anime. O que é algo que eu simplesmente não entendo. Deixa eu organizar a situação aqui, certo? No anime aparecem essas linhas que, segundo esse comentário,
indicam a anulação. João diz que não necessariamente, porque ainda existiria locais de escape da energia e tudo mais. Mas isso aqui não é algo a ser discutido, é um fato. Faz parte da premissa, essas ondas podem ser canceladas ao parear o momento e ângulo do seu ataque com o do oponente. É exatamente isso que a cena está mostrando, tanto que o ancião Kaioshin explica logo após. Em segundo lugar, temos essas coisas aqui. Esses seriam os pontos de entrada para a discussão sobre a famigerada área de efeito, algo que o João e colegas dele negam a existência. Eu acredito isso ser um dos pontos principais da discussão de modo geral, então irei falar sobre isso em breve. Por fim, existe esse trecho aqui, um pouco mais de área de efeito e um argumento muito similar ao de outra pessoa que abordaremos. E, para finalizarmos, temos esse vídeo aqui. Esse vídeo é, em sua maioria, uma reprise dos argumentos anteriormente apresentados, mas vale notar que dessa vez ele colocou umas definições mais diretas sobre coerência interna e suspensão de descrença. Vou pôr elas na tela agora, se quiserem pausar para ler, sintam-se à vontade. Então, antes de irmos conversar sobre a maravilhosa área de efeito que ele tanto odeia, eu gostaria de fazer alguns contrapontos e observações aqui. Em primeiro lugar, e eu não sei se estou sendo pedante, mas a conclusão que ele cria não segue do que ele apresenta. Mais uma vez, o argumento dele é que tem certos eventos na própria série que em tese entram em contradição com a física desse estremecer do universo, então não aconteceu. Entretanto, só porque algo é contraditório na ficção não significa que não aconteceu. Nós somos capazes de ver, escutar e interpretar a cena que deixa claro que o evento realmente acontece como um evento histórico e possui relevância no que diz respeito ao poder desses personagens, tanto que eles insistem nisso. Então a conclusão de não aconteceu porque não faz sentido, por si só não faz sentido. É como se eu dissesse que nessa outra cena aqui, o universo não tivesse sido coberto pela energia luminosa dos ataques de Ki dele, por causa que isso teria cegado os personagens como acontece com Taioken, mesmo que eu possa ver o contrário com os meus dois olhos. Isso é apenas uma observação pequena e não é central para o meu argumento. E vamos ser sinceros, eu não acho que ele é besta a esse nível. Então acho que foi só a maneira que ele encontrou para expressar que o argumento dele realmente quer dizer, que é, este evento com BIOS quebra a coerência interna e, portanto, não deve ser considerado. Considerando isso, eu consigo imaginar 3 maneiras de fazer uma tréplica. Ou você nega essa primeira parte, ou você nega essa segunda parte, ou você nega as duas partes. As duas não são mutuamente exclusivas, então alguém poderia defender que a cena não é incoerente, e mesmo se fosse, deveria ser considerada. Eu vou falar das duas, mas eu vou começar com essa primeira, pois é muito mais curta e objetiva do que a segunda. O nosso terceiro passo é responder a seguinte pergunta. Este evento com o BIOS quebra a coerência interna da série? Para isso, vamos revisitar a definição e ver como o João a utiliza para afirmar que sim, há uma quebra. A definição diz, e eu abro aspas, uma história crível precisa seguir suas próprias regras e manter uma lógica interna consistente. Os eventos e as ações dos personagens devem ser plausíveis dentro do mundo que você criou, evitando contradições e situações impossíveis sem justificativas adequadas. Assim, ele entende que como existem eventos em que ondas de choque ocorrem e elas obedecem à lei do inverso do quadrado, o evento em que essas ondas ocorrem é contraditório, já que se não fossem, a Terra teria sido destruída. O problema com essa linha de raciocínio, pelo menos o primeiro de vários problemas que eu vou falar, é que o João não foi capaz de provar que a situação que está sendo abordada é impossível. Para começo de conversa, provar que algo é impossível, isto é, que em hipótese alguma poderia ocorrer, é um pouco mais difícil do que você imagina no contexto da ficção e especialmente obras como Dragon Ball, existindo pelo menos 2 impasses para fazer uma afirmação dessas. A primeira é que obras de ficção podem introduzir novas informações e novas regras sem que isso constitua automaticamente uma contradição, e a segunda delas é que o que é plausível dentro de uma história não corresponde apenas ao gênero da mesma, mas também ao seu sistema de poder. Para explicar da forma mais adequada essa primeira, eu quero que vocês pensem no Majin Buu. Ele é um personagem que tem uma habilidade que consegue transformar pessoas em comida, principalmente em doces. E nós vemos que quando alguém é atingido por isso, a pessoa deixa de funcionar. Ela, em essência, morre, o que faz sentido. A pessoa não tem mais nenhum sistema vital para sobreviver. Ela não tem coração, ela não tem pulmão, ela não tem nenhum cérebro. E isso é algo que, em tese, estabelece uma regra, realmente. Entretanto, em sua luta contra Vegito, nós vemos que isso não era regra. O autor fez com que você achasse que funcionasse assim com todo mundo,
Só para nessa cena aqui haver essa quebra de expectativa que deixa o leitor em choque, fascinado com o que acabou de acontecer. Nunca é entregue uma justificativa para esse evento, mas ainda assim nós não vemos as pessoas dizendo que isso quebrou a coerência interna ou que isso não ocorreu. E a razão é muito simples. Histórias se inovam com o passar dos dias, elas criam e adicionam coisas novas que ativamente mexem com o que tratamos como verdade. Existe também uma outra razão para isso, que está relacionada com essa segunda parte. Todos nós sabemos que, em comédias, existirão coisas que são impossíveis e, por causa disso, é mais fácil suspender a descrença. Contudo, e se eu lhes dissesse que essa mesma questão é influenciada pelo tipo de sistema empregado em histórias mais sérias? Para entender por que esse ponto é importante, precisamos falar sobre sistemas de magia suave, a soft magic, e sistemas de magia rígida ou dura, hard magic, conceitos popularizados por Brandon Sanderson. Um hard magic system é um sistema de poder cujas regras são claramente definidas para o público. O leitor sabe o que pode ser feito, o que não pode ser feito e quais são os custos envolvidos. Quando o personagem resolve um problema usando seus poderes, normalmente conseguimos entender exatamente como ele fez isso, porque as regras já foram apresentadas anteriormente. Obras como Hunter x Hunter são frequentemente usadas como exemplo sobre esse tipo de sistema. Já um Soft Magic System funciona de maneira oposta. As regras são vagas, incompletas ou até completamente desconhecidas. O público sabe que existe um poder sobrenatural atuando na história, mas não possui conhecimento suficiente para prever todos os seus limites e possibilidades. Nesse tipo de sistema, o mistério é parte da experiência. O objetivo não é que o leitor consiga calcular exatamente o que acontecerá, mas que ele aceite que existem aspectos do mundo que ele ainda não compreende. Um exemplo clássico seria a magia no Senhor dos Anéis. A consequência disso é extremamente importante para essa discussão. Quanto mais rígido for um sistema, mais fácil é demonstrar que determinado evento contradiz as regras estabelecidas. Quanto mais suave for um sistema, mais difícil se torna afirmar que algo é impossível, porque o público simplesmente não conhece todos os seus mecanismos. E é justamente aqui que Dragon Ball entra. O sistema de poder da franquia nunca foi particularmente rígido. Tudo bem, sabemos que personagens ficam mais fortes com tal treino, ou com tal estado emocional, mas nem tudo é concreto. Novas transformações surgem, técnicas recebem propriedades inéditas, personagens quebram limitações que pareciam absolutas, e exceções começam a aparecer constantemente. Isso não significa que a obra não possua coerência interna, mas significa que ela opera muito mais próxima de um sistema suave do que um sistema rigidamente definido. Por causa disso, observar que algo nunca aconteceu antes não é o mesmo que provar que algo não poderia acontecer. Para sustentar uma alegação de impossibilidade, seria necessário demonstrar que a obra estabeleceu uma regra clara, inequívoca e universal proibindo aquele evento. E isso é muito mais difícil do que simplesmente apontar que ele parece estranho ou inesperado, baseado apenas em alguns indícios. Voltando ao caso de Vegito e Majin Buu, existe um detalhe importante que costuma ser ignorado. Nós nunca conhecemos os limites da técnica de transmutação do Buu. O que nós vimos foi apenas um padrão. Pessoas eram transformadas em doces e, consequentemente, deixavam de funcionar como pessoas. Entretanto, uma sequência de eventos observada várias vezes não é a mesma que uma regra universal explicitamente estabelecida pela obra. Além disso, Vegito estava longe de ser um personagem comum dentro da narrativa. Naquele momento, ele era disparado o personagem mais poderoso da série. Ele era o resultado de uma fusão inédita. Ele utilizava um artefato cujas propriedades ainda não haviam sido completamente exploradas, e representava realmente uma situação sem precedentes dentro da história. Mesmo sem uma explicação detalhada, o evento não surge do nada. Existem elementos suficientes no contexto para justificar que algo excepcional pudesse acontecer. Trazendo isso para a luta entre Goku e Bills, fica ainda mais difícil sustentar a crítica do João. A própria narrativa apresenta as ondas de choque como um fenômeno novo, associado a personagens que acabaram de atingir um patamar igualmente novo de poder. Mais do que isso, a história não apenas apresenta o problema, mas também apresenta sua solução. É explicado que as ondas aumentam de intensidade à medida que se afastam do ponto de origem, e também é explicado que elas podem ser anuladas através de um controle preciso do ângulo e do momento do impacto. Quando juntamos todas as informações, a conclusão deixa de ser particularmente complicada. O que estamos vendo é um fenômeno inédito, produzido por personagens inéditos em circunstâncias inéditas, sendo posteriormente neutralizado por uma técnica inédita desenvolvida durante o próprio confronto.
Nada disso contradiz uma regra previamente estabelecida pela obra. Pelo contrário, tudo faz parte das regras que a própria cena introduz para explicar o que está acontecendo. Por isso, afirmar que a sequência quebra a coerência interna exige mais do que simplesmente dizer que ela parece exagerada ou improvável. É necessário demonstrar qual regra concreta da narrativa foi violada. E esse é justamente o problema. Estamos lidando com um sistema de poder relativamente suave, no qual nem todas as regras, limitações e possibilidades são completamente conhecidas pelo espectador. Nessas condições, não basta apontar que um evento é inesperado, é preciso demonstrar que ele contradiz algo que a obra já havia estabelecido de forma clara. Mas a cena em questão não está ignorando uma regra previamente apresentada. Pelo contrário, ela introduz uma nova mecânica e em seguida explica seu funcionamento ao espectador. Pode-se discutir se a ideia foi boa ou ruim, elegante ou desajeitada, convincente ou não. Entretanto, essa é uma discussão diferente da alegação de incoerência. E isso é importante porque o seu vídeo ele se propõe a ser falseável. Se o critério adotado é objetivo, então respostas como "essa explicação não me convence" ou "eu não gosto dessa interpretação" não são suficientes para refutá-la. O que precisa ser demonstrado é que a explicação contradiz a lógica interna da obra. Caso essa contradição não possa ser estabelecida, ela continua sendo uma interpretação compatível com as premissas apresentadas pela própria narrativa, independentemente de ser ou não a explicação que você considera mais satisfatória. Capiche? Ao meu ver, a primeira metade do vídeo, a que eu acabei de apresentar para vocês, já é o suficiente para responder a questão principal. Se o objetivo é demonstrar que a cena de Goku e Bills é incoerente, o argumento apresentado falhou em estabelecer isso. Entretanto, como prometido, ainda existe uma segunda pergunta que merece atenção. Quando encontramos algo que parece contraditório, devemos simplesmente ignorá-lo? Eu poderia responder a essa questão citando Roland Barthes, Jacques Derrida e uma pilha de textos sobre interpretação, autoria e construção de significado. Mas sejamos honestos, estamos discutindo Dragon Ball. Se eu for começar a transformar um debate sobre rajadas de Ki em uma aula de pós-graduação em teoria literária, a única coisa que vou conseguir fazer é metade da audiência abrir outra aba do YouTube. Então vamos manter os pés no chão, tudo bem? O ponto de partida é simples. João frequentemente afirma que não leva a sério interpretações incompatíveis com aquilo que é mostrado na tela. Foi a partir dessa posição que surgiram vários vídeos sobre o conceito de área de efeito, expressão que virou praticamente um palavrão em certos círculos da comunidade. Segundo ele, a área de efeito seria uma desculpa inventada para justificar inconsistências, inflar personagens artificialmente e proteger autores de críticas que eles mesmos mereciam receber. Em resumo, quem recorre ao conceito estaria apenas tentando encontrar uma forma criativa de dizer que 2 mais 2 são 5. O problema é que, quando olhamos para os argumentos utilizados para chegar a essa conclusão, a situação fica bem menos favorável do que parece. Para ilustrar isso, vou utilizar um vídeo do Bernardo, alguém com quem o João demonstra concordar de forma bastante explícita. E isso é importante, porque me permite atacar a ideia dele em sua versão mais bem elaborada, não uma caricatura dela. O vídeo pode ser dividido em duas partes. Na primeira, mais introdutória, Bernardo apresenta a forma como o conceito de área de efeito costuma ser utilizado pela comunidade e explica por que considera esse recurso problemático. Para ilustrar a questão, ele utiliza o caso de Rikum, um personagem que sobreviveu a um ataque de energia disparado por Vegeta e, pouco tempo depois, foi derrotado por uma simples cotovelada de Goku. A observação feita é relativamente simples. Se Vegeta já possuía poder suficiente para destruir planetas naquele ponto da história, então por que o ataque utilizado contra Rikum causou tão pouco dano ao ambiente? E mais importante, por que um golpe físico posterior foi capaz de derrotá-lo? A explicação oferecida por Bernardo parte da ideia de que a capacidade destrutiva de um personagem não está associada à técnica em si, mas à quantidade de energia investida nela. Em outras palavras, o fato de Vegeta possuir poder suficiente para destruir um planeta não significa que qualquer ataque realizado por ele carregue automaticamente esse mesmo nível de energia. Quando Vegeta tentou destruir a Terra na saga Saiyajin, por exemplo, houve preparação, concentração de poder e um desgaste considerável após a execução do golpe. Portanto, a conclusão proposta é que destruir um planeta exige uma quantidade específica de energia e personagens não necessariamente utilizam esse nível de poder em todas as situações. O exemplo utilizado para reforçar essa ideia é um Kamehameha de Goku Black que sequer destrói a cidade onde foi disparado. A partir daí, Bernardo introduz a noção de área de efeito.
entendida como a hipótese de que vários personagens seriam capazes de utilizar quantidades absurdas de energia sem produzir efeitos ambientais proporcionais, controlando deliberadamente a destruição causada por seus ataques. E é então que o vídeo entra em sua segunda parte, onde ele tenta verificar se esse conceito realmente existe em Dragon Ball. O raciocínio apresentado pode ser resumido de forma bastante simples. Ao longo da série, existem diversas ocasiões em que personagens preparam ataques capazes de destruir planetas ou outros corpos celestes. Nessas situações, a destruição do planeta costuma ser apresentada como uma consequência indesejada, e os personagens frequentemente recorrem a métodos alternativos para evitar que isso aconteça. Freeza desvia um ataque para fora de Namekusei, Vegeta limita a trajetória de seu golpe, e Goku utiliza o teletransporte para reposicionar um Kamehameha. Segundo Bernardo, se esses personagens realmente fossem capazes de controlar livremente os efeitos colaterais de seus ataques, tais preocupações seriam completamente desnecessárias. Logo, a área de efeito não existiria. À primeira vista, o argumento parece perfeitamente razoável. O problema é que ele começa a investigação pelo lugar errado. Antes de perguntar se a área de efeito gera contradições, seria necessário determinar exatamente o que está sendo chamado de área de efeito. E essa etapa simplesmente não acontece. Observem o que ocorre. Para que a conclusão funcione, o argumento precisa assumir uma série de características sobre esse suposto recurso. Ele precisa assumir que a área de efeito é algo que os personagens têm um controle absoluto. Precisa assumir que ela funciona em qualquer circunstância. Precisa assumir que ela é igualmente acessível para qualquer personagem em qualquer quantidade de energia. Precisa assumir, em suma, que estamos falando de um mecanismo perfeito, sem limitações ou condições de uso. Mas de onde é que veio tudo isso? Porque existe uma diferença gigantesca entre dizer que personagens possuem algum grau de controle sobre os efeitos colaterais de seus ataques e dizer que eles possuem controle total, restrito e absoluto sobre qualquer quantidade de energia que produzam. A primeira afirmação é a tese que nós normalmente vemos sendo defendida. A segunda é a versão que o vídeo escolhe refutar. E é justamente aqui que surge o problema central da argumentação. O vídeo não investiga se existem evidências positivas para a existência desse fenômeno. Ele parte diretamente para situações que supostamente o contradizem. Em outras palavras, a investigação não começa perguntando: há indícios de que isso existe? Mas sim, como eu demonstro que isso não existe? Isso cria uma situação bastante curiosa, porque qualquer teoria analisada dessa forma se torna extremamente fácil de atacar. Imaginem, por exemplo, que existam dezenas de situações ao longo da obra sugerindo algum tipo de controle sobre os efeitos colaterais dos ataques. Mesmo que você discorde de todas elas, ainda seria necessário analisá-las antes de chegar a qualquer conclusão definitiva. Ignorá-las completamente e concentrar-se apenas nos exemplos que favorecem sua hipótese não fortalece o argumento, apenas reduz artificialmente o campo de análise. Mas existe um problema ainda mais profundo. O raciocínio apresentado pelo vídeo opera como se houvesse apenas duas possibilidades. Ou a área de efeito existe de maneira absoluta, funcionando perfeitamente em todos os cenários imagináveis, ou ela simplesmente não existe. Só que ninguém demonstrou que essas são as únicas alternativas disponíveis. Mesmo assumindo, para fins de argumentação, que existam evidências favoráveis à existência desse fenômeno, ainda restariam inúmeras possibilidades intermediárias. Talvez esse controle seja limitado, talvez dependa da quantidade de energia utilizada, talvez se torne mais difícil à medida que o poder envolvido aumenta, talvez exija concentração, talvez nem todos os personagens sejam igualmente habilidosos nesse aspecto. Todas essas possibilidades são eliminadas antes mesmo de serem consideradas. Percebam que, nesse ponto, o argumento já não está mais discutindo a ideia original. Ele passa a discutir uma versão muito mais extrema dela. E isso é importante porque, caso essa versão extrema fosse realmente a posição defendida pela comunidade, a crítica faria sentido. O problema é que ela não é. No fim das contas, a maior dificuldade dessa análise é que ela tenta responder uma pergunta antes de resolver outra que vem antes dela. A questão principal não deveria ser se a área de efeito produz inconsistências. A questão principal deveria ser se existem evidências suficientes para concluir que algum fenômeno desse tipo existe dentro da obra. Se a resposta for negativa, o debate termina ali. Mas se a resposta for positiva, então as aparentes inconsistências exigem explicações adicionais e não podem simplesmente ser utilizadas como uma prova automática da inexistência do fenômeno. Em outras palavras, a investigação começou pela conclusão.
E quando você começa uma investigação pela conclusão que deseja alcançar, existe uma boa chance de acabar encontrando exatamente aquilo que estava procurando desde o início. Tudo o que foi discutido até aqui já é o suficiente para explicar por que eu considero a primeira metade do vídeo problemática. Se a conclusão de que a área de efeito não existe foi construída sobre premissas falhas, então boa parte do restante da argumentação perde sua força imediatamente. Ainda assim, existe uma segunda metade do vídeo que merece ser discutida. Ela não é tão problemática quanto a primeira, mas continua carregando pressupostos que, ao meu ver, não resistem a uma análise mais cuidadosa. O núcleo dessa segunda parte pode ser resumido em uma ideia bastante simples. Bernardo concede que personagens de Dragon Ball possuem, em determinadas circunstâncias, poder suficiente para destruir planetas. Contudo, ele argumenta que isso não significa que eles utilizem esse poder constantemente. Para sustentar essa posição, ele apresenta uma série de observações que apontariam para a mesma conclusão. Os danos ambientais frequentemente são pequenos demais para corresponder à destruição de um planeta. O Gallic Road Vegeta teria exigido enorme esforço para atingir tal potência. A quantidade de energia depositada em uma técnica seria mais importante do que a técnica em si. E, por consequência, personagens capazes de destruir corpos celestes raramente estariam utilizando esse nível durante confrontos comuns. À primeira vista, esses raciocínios parecem perfeitamente razoáveis. Afinal, todos concordam que um Kamehameha do Yantia não vai possuir a mesma potência que um Kamehameha do Goku. Da mesma forma, ninguém discorda de que personagens não precisam utilizar sua força máxima em todos os ataques. O problema não está nessas premissas, o problema está no salto lógico realizado a partir delas. Vamos olhar para essa primeira afirmação para entender como começam a aparecer inconsistências cada vez mais. A preocupação aqui é notável. Como podemos mensurar um efeito se o estrago ambiental não pode ser utilizado como uma régua? O Bernardo expõe essa desavença nesse vídeo aqui, mas eu acho estranho esse tipo de reclamação quando o assunto é Dragon Ball. O contra-argumento em oposição à área de efeito envolve em crer na palavra dos personagens, estruturando-se no conceito de que eles possuem a capacidade de mensurar uma quantidade de energia e relacioná-la a um nível de destruição. Isso cria um problema metodológico bastante sério, porque o critério utilizado para validar ou rejeitar uma afirmação parece mudar dependendo da conclusão que se deseja alcançar. Para entender o que quero dizer, basta comparar duas situações que o próprio Bernardo aborda. Tomemos como exemplo o famoso Kamehameha que Goku utiliza contra o Cell. O próprio diálogo da cena estabelece que aquele ataque seria capaz de destruir a Terra caso atingisse o planeta diretamente. Bernardo aceita essa premissa e diz que, por causa disso, Goku evitou atirar em direção à Terra, o que explicaria a cena e serviria contra o fenômeno. Por outro lado, olhem este outro exemplo, em que ele comenta sobre diversas afirmações de Goku e Sr. Kaiô sobre a Genkidama e todo o seu potencial destrutivo, dizendo que todas as citações estão incorretas, já que a representação visual a desmente. Curiosamente, ambas as cenas dependem exatamente do mesmo pressuposto, a confiabilidade da avaliação feita pelos personagens. E é justamente aí que surge a primeira dificuldade e uma pergunta se torna inevitável. Por que essa cena deve ser aceita literalmente, enquanto outras cenas semelhantes são descartadas? Porque se a ausência de destruição ambiental é suficiente para invalidar uma afirmação sobre o poder destrutivo, então o problema não se limita a esses casos. Ele se espalha praticamente por toda a franquia. O mesmo critério utilizado para rejeitar um exemplo passa a rejeitar vários outros exemplos que o próprio Bernardo aceita. E quando isso acontece, entramos em um território bastante desconfortável para qualquer argumentação. O território do padrão duplo. Ou a palavra dos personagens possui algum valor interpretativo, ou não possui. Simples assim. Ou a representação visual é soberana em todos os casos, ou não é. Simples assim. O que não parece razoável é alternar entre um critério e outro dependendo de qual deles favorece a conclusão desejada. Mas ainda existem outros problemas. Quando ele tenta explicar essas discrepâncias, a solução normalmente envolve assumir que as declarações dos personagens estavam erradas. Sr. Kaiô estaria errado, Goku estaria errado, Cell estaria errado, e assim por diante. Nessa situação, o argumento dele busca mostrar a importância da imagem acima das palavras, propondo uma analogia que ele acredita ser comparável à situação atual. Mas a analogia falha, já que as duas situações não possuem o mesmo peso epistemológico. Quando Goku e Sr. Kaiô fazem uma afirmação sobre a Genkidama,
Não estamos falando de duas pessoas aleatórias dando opiniões. Estamos falando do criador da técnica e de um dos maiores especialistas em manipulação de energia de toda a série. Um desenvolveu a habilidade ao longo de milhares de anos, o outro possui experiência prática enfrentando indivíduos capazes de destruir planetas. Ambos conseguem sentir, medir e comparar energia. Ambos possuem razões para dizer a verdade e nenhum deles possui qualquer incentivo para fornecer informações falsas naquele momento. Em outras palavras, a narrativa apresenta os dois justamente como autoridades no assunto. Agora compare isso com a analogia utilizada nesse comentário. Nela, uma namorada faz uma afirmação cuja única sustentação é a própria palavra. Nós não sabemos quem ela é, não sabemos quais interesses possui, não sabemos se tem motivos para mentir, não sabemos se existe qualquer elemento que torne seu testemunho especialmente confiável. As duas situações simplesmente não ocupam a mesma categoria. Uma envolve autoridades narrativas, falando sobre um fenômeno que compreendem, e a outra envolve uma pessoa comum fazendo uma alegação sem qualquer garantia adicional de credibilidade. Elaborar esse ponto também é muito relevante para perceber o maior problema nessa discussão. Notem a estrutura lógica que está havendo. Eu pergunto, temos citações confiáveis, então qual é o motivo para dizer que isso não seria um exemplo de área de efeito? E ele responde, elas não são confiáveis, já que se fossem, a área explodida deveria ser muito maior, então não é um exemplo de área de efeito. Para os que não são capazes de notar, ele estabelece que esses caras não são confiáveis, partindo da premissa que áreas de efeito não pode existir para provar que a área de efeito não existe. O argumento retorna ao próprio ponto de partida, a conclusão passa a ser utilizada como uma das próprias justificativas para alcançá-la. Em lógica, isso é chamado de petição de princípio. Mas, independentemente do nome técnico, o defeito continua sendo o mesmo. A hipótese alternativa é descartada antes mesmo de ser investigada. Se a questão em debate é justamente descobrir se existe algum mecanismo capaz de explicar essas discrepâncias entre poder narrativo e destruição ambiental, então assumir previamente que tal mecanismo não existe elimina a possibilidade de investigação antes mesmo dela começar. É por isso que eu considero esse método problemático. Ele não parte da pergunta o que explica essas cenas, ele parte da conclusão de que uma explicação específica não pode existir e então reorganiza todas as evidências para se adequar a essa conclusão. E uma vez que percebemos isso, a discussão deixa de ser sobre o Goku, sobre o Vegeta ou sobre o Cell. Ela passa a ser sobre metodologia, sobre qual critério estamos utilizando para interpretar a obra. Porque um método inconsistente é perfeitamente capaz de produzir uma conclusão correta por acidente. O que ele não é capaz de produzir é confiança nessa conclusão. No capítulo anterior, concentrei-me apenas na primeira das 4 afirmações apresentadas por Bernardo, não porque ela fosse a única problemática, mas porque suas implicações metodológicas exigiam uma análise própria. Os 3 pontos restantes, entretanto, podem ser discutidos em conjunto, já que todos convergem para uma mesma conclusão. A ideia de que ataques capazes de destruir corpos celestes exigem quantidades extraordinárias de esforço, preparação ou gasto energético. É nesse contexto que aparece a observação sobre o Gallic Road Vegeta. A afirmação é simples. Vegeta teria ficado esgotado após realizar um ataque capaz de destruir a Terra. À primeira vista, isso parece sustentar a ideia de que feitos dessa magnitude são excepcionais e demandam enormes quantidades de energia. O problema é que, quando observamos Dragon Ball como um todo, essa interpretação entra em choque com a forma como a própria obra trata a destruição planetária. Afinal, a questão central aqui não é saber se Vegeta estava cansado. Ele estava. A questão é outra. Destruir planetas realmente é retratado como algo extremamente difícil? Reunir energia suficiente para isso exige longos períodos de preparação? Os personagens demonstram sinais recorrentes de exaustão após realizar feitos dessa magnitude? Essas perguntas são importantes porque elas permitem testar diretamente a hipótese apresentada no vídeo. E quando procuramos a resposta no mangá, encontramos um padrão bastante diferente daquele sugerido pela análise de Bernardo. Para organizar a discussão, podemos dividir os exemplos em 3 grupos. O primeiro consiste em ocasiões nas quais corpos celestes são efetivamente destruídos. O segundo envolve situações em que a destruição é apresentada como uma consequência iminente, ainda que não chegue a acontecer. E o terceiro reúne momentos em que personagens afirmam explicitamente estar utilizando todo o seu poder.
O primeiro grupo talvez seja o mais revelador. Quando Frieza decide destruir Namekusei durante sua luta contra Goku, não vemos um personagem realizando um esforço monumental ou passando vários minutos acumulando energia. O processo leva poucos quadros, não produz qualquer sinal relevante de exaustão e é tratado pelo próprio personagem como algo trivial. Na verdade, a explicação fornecida para o fracasso inicial não é falta de poder, mas exatamente o oposto. Frieza afirma ter utilizado energia de menos. Goku inclusive reconhece isso, observando que nada impediria o tirano de simplesmente lançar outro ataque. Em outras palavras, a cena não apresenta a destruição planetária como um feito extraordinário. Ela apresenta a destruição planetária como algo tão simples para Frieza que o verdadeiro problema foi ter calculado mal a quantidade necessária. Frieza não é um caso isolado. Se avançarmos na cronologia da obra, veremos que o mesmo padrão se repete com outros antagonistas centrais. Cell, por exemplo, nunca chega a destruir um planeta de maneira direta durante os eventos do mangá, mas participa da segunda categoria que mencionei anteriormente. Situações em que a destruição planetária é apresentada como uma consequência iminente. Durante sua luta contra Goku, ele prepara um Kamehameha cuja capacidade de destruir a Terra é reconhecida pelos próprios personagens. O mais importante, porém, não é a ameaça em si, mas a forma como ela é retratada. Em nenhum momento a cena sugere que Cell esteja realizando um esforço extraordinário ou ultrapassando seus limites. Pelo contrário, ele trata a possibilidade de apagar o planeta com a mesma naturalidade com que realiza qualquer outro golpe durante a batalha. Se destruir a Terra fosse algo que exigisse um acúmulo excepcional de energia, seria de se esperar que a narrativa destacasse esse fato. Em vez disso, ela o trata como uma consequência perfeitamente plausível do poder que ele já possuía. Majin Buu fornece exemplos ainda mais claros. A primeira ocasião ocorre durante sua forma controlada por Babidi, quando o ataque direcionado a Goku ameaça uma porção gigantesca do planeta. Entretanto, é sua forma pura que melhor evidencia o ponto. Assim que surge em cena, Kid Buu tenta destruir a Terra praticamente de imediato. Não existe preparação prolongada, não existe concentração dramática de energia e não existe qualquer indicação de desgaste. Um único ataque é lançado e, caso não fosse interferido, a destruição do planeta aconteceria em questão de instantes. Quando a primeira tentativa falha, ele simplesmente produz uma outra esfera de energia ainda maior. A narrativa inteira da cena é construída para transmitir impulsividade e facilidade, não dificuldade. Isso nos leva à terceira categoria, que talvez seja a mais importante de todas. Ao longo de Dragon Ball, existem inúmeros momentos em que personagens afirmam estar utilizando tudo que possuem. Não estamos falando de ataques casuais ou de golpes lançados sem compromisso. Estamos falando explicitamente de situações em que um indivíduo declara ter chegado ao seu limite. E, curiosamente, esses momentos aparecem com muito mais frequência do que qualquer evidência de que destruir corpos celestes seja algo particularmente difícil. Gohan é um dos melhores exemplos disso. Durante boa parte de sua infância, suas explosões emocionais eram acompanhadas por descargas repentinas de energia em que ele simplesmente despejava tudo o que possuía contra o adversário. Isso ocorre contra Nappa, ocorre contra Frieza e ocorre em diversas outras ocasiões. A narrativa deixa claro que ele estava colocando toda a sua força naquele instante. Ainda assim, esses níveis de poder já superavam personagens que anteriormente haviam realizado feitos como destruir luas ou devastar regiões inteiras. Os próprios terráqueos oferecem exemplos semelhantes. Kuririn, por exemplo, afirma repetidas vezes estar utilizando sua potência máxima contra inimigos muito superiores. O resultado normalmente é o mesmo. Ele se esgota, o ataque falha e o adversário permanece praticamente intacto. Contudo, isso não altera um fato importante. Mesmo esses personagens considerados secundários já haviam ultrapassado, há muito tempo, o nível de poder associado aos primeiros feitos astronômicos da série. O esforço que observamos não está relacionado à dificuldade de atingir um patamar capaz de destruir luas ou planetas. Está relacionado à diferença colossal existente entre eles e o oponente que estão enfrentando naquele momento. E, honestamente, a situação se torna ainda mais desfavorável para essa interpretação quando ampliamos o escopo da análise para além do mangá original. Em Dragon Ball Super, vemos Bills e Champa destruindo planetas inteiros quase como uma brincadeira. Frieza elimina a Terra em questão de segundos. O mesmo personagem destrói o planeta Vegeta sem demonstrar qualquer dificuldade relevante. Em Dragon Ball Super Broly, a destruição planetária continua sendo retratada como algo trivial para indivíduos desse calibre, e esses são apenas alguns exemplos. Poderíamos mencionar o Vegeta destruindo o planeta Arlia com um gesto casual,
Poderíamos mencionar o Rei Vegeta eliminando múltiplos planetas simultaneamente com um gesto que parece ser só o levantar de uma mão. Poderíamos mencionar Majin Buu atravessando o universo inteiro e apagando mundos em sequência até transformar sistemas inteiros em ruínas. Poderíamos continuar acumulando exemplos retirados dos filmes, especiais, animes promocionais e materiais complementares. Mas a essa altura isso já não parece necessário. O ponto central já deveria estar claro. Quando observamos Dragon Ball como um todo, a destruição de corpos celestes não é retratada como um feito excepcional que exige longos períodos de preparação ou níveis absurdos de exaustão. Na maioria das vezes, ela acontece rapidamente, com relativa facilidade, e conforme a escala da série aumenta, passa a ser tratada quase como um detalhe. Por essa razão, utilizar o estado de Vegeta após Galick Ho como evidência de que destruir planetas é necessariamente um processo difícil me parece uma generalização que a própria obra não sustenta. O caso existe, sem dúvida, mas transformá-lo em regra exige ignorar uma quantidade grande demais de exemplos que apontam na direção contrária. Até aqui, tudo bem. Vamos dizer que você concorda que destruir um planeta é uma façanha relativamente fácil. Entretanto, só porque é fácil não significa que personagens utilizem sua força máxima em absolutamente todos os golpes que desferem. O próprio Bernardo tem razão ao afirmar que possuir poder para destruir um planeta não implica necessariamente utilizar esse nível de energia em cada ataque. Em princípio, isso é algo com o qual praticamente qualquer pessoa concordaria. O problema aparece quando essa observação razoável passa a ser utilizada como uma explicação universal para qualquer discrepância entre poder destrutivo e dano ambiental. Para defender esse ponto, Bernardo utiliza o caso de Goku Black. O argumento é simples. Goku Black possui poder suficiente para destruir planetas, mas quando dispara um Kamehameha contra Goku e Trunks, a cidade ao redor permanece praticamente intacta. Logo, ele conclui que o personagem não estava utilizando todo o seu poder naquele momento. À primeira vista, isso parece razoável. Contudo, essa explicação abre uma série de problemas próprios. E o primeiro deles envolve uma pergunta bastante simples. Por quê? Perguntar se um personagem precisava utilizar determinada quantidade de poder é, inevitavelmente, uma discussão sobre motivação. E a resposta para isso depende completamente do contexto. Goku precisava utilizar o Super Saiyajin Blue para testar o Kuririn? Evidentemente, não. Precisava lutar com tudo contra o velho Kaijin? Claro que não. Mas o que exatamente impediria Goku Black de utilizar a quantidade de poder necessária para matar Goku e Trunks? Estamos falando de um personagem cuja obsessão central é exterminar mortais. Estamos falando de um indivíduo que despreza profundamente os dois alvos que estão diante dele. Estamos falando de uma situação em que Zamasu já havia criado uma oportunidade perfeita para o ataque e atingir ambos. Tempo não era um problema, oportunidade não era um problema, motivação certamente não era um problema. Então por que deveríamos assumir que ele deliberadamente escolheu utilizar apenas uma fração ínfima de seu poder? Na verdade, quando observamos a cena, a discrepância é ainda mais extrema do que normalmente se admite. Dizer que o golpe não destruiu a cidade é quase um eufemismo. O golpe mal produziu danos relevantes ao ambiente. Em termos visuais, o resultado se aproxima mais de um ataque que chamuscou o terreno do que de algo compatível com o poder que sabemos que o personagem possui. E exatamente o mesmo raciocínio se aplica a outros exemplos utilizados ao longo dessa discussão. Por que Vegeta utilizaria menos energia do que o necessário contra Rikumi? Ele conhecia a diferença de poder entre os dois, sabia que estava lutando por sua vida, sabia que precisava eliminar um adversário rapidamente, e sabia que falhar significava sua morte. Qual seria a vantagem estratégica de utilizar energia insuficiente? Mais importante ainda, por que a durabilidade do alvo desaparece completamente dessa análise? Personagens de Dragon Ball não são seres humanos comuns. Eles sobrevivem a ataques que destroem montanhas, luas e planetas. Há de se concordar que, quando um golpe produz poucos danos ambientais, mas incapacita um personagem absurdamente resistente, isso não sugere necessariamente que o golpe era fraco. E é justamente aqui que a explicação de que eles só não usam esse nível de poder começa a produzir consequências bastante estranhas. Tomemos Freeza como exemplo. Em Dragon Ball Super, ele destrói a Terra praticamente com um gesto casual, uma tapinha do amor. A energia necessária para realizar algo assim é absurdamente superior à energia necessária para produzir os danos ambientais observados durante a maior parte de suas lutas. Consequentemente, para preservar essa interpretação, somos obrigados a aceitar que durante confrontos inteiros contra adversários que ele desejava matar desesperadamente, Freeza escolhia utilizar apenas frações microscópicas de sua capacidade real.
E quando colocamos números nessa discussão, a situação se torna ainda mais difícil de sustentar. O próprio Bernardo já argumentou em outros contextos que o maior feito físico diretamente calculável de Goku estaria associado ao impacto produzido no planeta do Sr. Kaiô durante a Batalha dos Deuses. Utilizando os valores apresentados por ele, estamos falando de algo na ordem de megatons de TNT. Por outro lado, destruir um planeta como a Terra exige valores energéticos que superam isso por dezenas de quadrilhões de vezes. As proporções envolvidas são tão absurdas que passamos a falar de personagens utilizando porcentagens praticamente nulas de seu poder durante batalhas inteiras. E é justamente aqui que surge uma ironia até que interessante. O próprio Bernardo já utilizou esse mesmo raciocínio para rejeitar outras interpretações de Dragon Ball. Em discussões sobre velocidade, por exemplo, ele argumentou que não faria sentido atribuir as velocidades próximas à luz aos personagens se eles quase nunca utilizam essa capacidade quando ela seria útil. Quando alguém respondia que isso consumiria energia demais, a explicação era considerada implausível. Afinal, se a habilidade existe e a situação é urgente, por que o personagem simplesmente não a utiliza? A pergunta que faço aqui, então, é exatamente a mesma. Se Frieza pode destruir a Terra com um golpe casual, por que ele não utiliza uma fração significativa desse poder quando está tentando matar o Goku? Se Goku Black possui energia suficiente para destruir planetas, por que seus ataques frequentemente produzem efeitos ambientais tão modestos? Se a resposta for que eles simplesmente escolheram não utilizar praticamente nada de seu poder, então acabamos diante do mesmo tipo de raciocínio que Bernardo rejeita quando aparece em outros debates. E é nesse ponto que nossas interpretações da obra começam a divergir. A impressão que tenho é que Bernardo e João tratam os efeitos visuais como a principal, e às vezes a única, fonte confiável para avaliar poder destrutivo. Se um ataque produz determinada quantidade de destruição observável, então é esse resultado que define sua potência. A interpretação que eu e muitas outras pessoas adotamos é diferente. Nós utilizamos o contexto completo da obra. Demonstrações diretas, falas de personagens, escalonamento entre combatentes, consistência narrativa e análise de esforço. Quando todas essas informações apontam para um determinado nível de poder, torna-se perfeitamente razoável considerar que os efeitos ambientais observados não representam toda a energia envolvida na cena. Porque, se nos limitarmos exclusivamente ao cenário destruído, acabamos chegando a conclusões francamente muito absurdas. É por isso que considero insuficiente tratar a área de efeito como uma simples desculpa inventada por fãs. Mesmo que alguém discorde da explicação, ela surgiu como uma forma de resolver uma discrepância real observada por leitores e espectadores. Essa discrepância não pode ser ignorada, já que isso não vai fazer ela desaparecer. Isso só substitui uma explicação imperfeita por nenhuma explicação. Ignorar esse contexto e reduzi-la a uma racionalização arbitrária me parece uma abordagem que subestima tanto a complexidade da discussão quanto as evidências que deram origem a ela. E, sinceramente, se a única métrica válida for o estrago deixado no cenário, então talvez devêssemos abandonar discussões como Goku vs Saitama. Talvez o debate correto fosse Goku Black versus um cortador de grama. Afinal, ambos parecem compartilhar uma habilidade extraordinária para devastar a vegetação. O mais poderoso Grama Buster da atualidade versus o mais poderoso Grama Buster da história. Daria pra ver essa até nos cinemas. Então, antes de continuarmos, eu gostaria de fazer uma breve retrospectiva sobre o caminho que foi percorrido até aqui. Afinal, o vídeo já está ficando bem longo. Na primeira sessão, eu apresentei a façanha que está sendo discutida, reconstruí ela passo a passo, e todos os acontecimentos foram bem descritos por minha parte. Na segunda, eu procurei expor a posição do João da forma mais breve e imparcial possível, e na terceira, eu argumentei que uma das principais fragilidades da crítica consiste em não demonstrar objetivamente uma quebra da coerência interna da obra, mostrando que estabelecer esse tipo de contradição exige um padrão de prova muito mais elevado do que normalmente se supõe. Da quarta à sexta sessão, por sua vez, concentrei-me na chamada área de efeito, defendendo que as análises realizadas até então apresentavam não apenas dificuldades lógicas, mas também problemas metodológicos importantes. Em certa medida, a objeção inicial já foi respondida. Diante da afirmação de que, abre aspas, o evento envolvendo Bills rompe a coerência interna da obra e, portanto, não deve ser considerado, fecha aspas, minha oposição pode ser resumida da seguinte forma.
Primeiro, não foi demonstrado que exista qualquer quebra objetiva dessa coerência. Segundo, ainda que encontrássemos uma aparente contradição, a postura adequada não seria simplesmente descartá-la, mas investigar se existe alguma explicação compatível com as regras do próprio universo ficcional. Uma das hipóteses frequentemente levantadas para explicar este conjunto de fenômenos é a chamada área de efeito. Antes de aceitá-la ou rejeitá-la, porém, precisamos definir exatamente do que estamos falando, e é justamente esse o objetivo desta sessão. Depois de discutir por que considero inadequada a metodologia empregada por muitos dos envolvidos nesse debate, pretendo finalmente iniciar uma investigação sistêmica sobre o próprio fenômeno. Afinal, o que é realmente a área de efeito? Responder a essa pergunta é mais complicado do que parece, mas certamente não é impossível. Curiosamente, a definição utilizada por boa parte da comunidade pouco se aproxima da origem do termo. Na minha avaliação, quem chegou mais perto dessa origem foi o Juarez, que produziu um breve vídeo comentando a questão e observou que a expressão é amplamente utilizada em RPGs. Isso nos leva naturalmente à pergunta seguinte: por quê? Veja bem, na literatura de RPG, especialmente em Dungeons & Dragons, o termo área de efeito não descreve nenhuma propriedade misteriosa das habilidades. O conceito é extremamente simples e, em certa medida, é até autoexplicativo. Trata-se apenas da região do espaço que é afetada por uma determinada ação. É isso que o termo significa. Tomemos, por exemplo, a magia Fireball. O conjurador cria uma pequena esfera de fogo que, ao atingir um ponto específico, explode e produz uma enorme bola de chamas capaz de afetar tudo que estiver ao redor. Por esse motivo, os jogadores precisam tomar cuidado para não atingir aliados ou provocar uma detonação prematura do feitiço, acertando algum tipo de obstáculo no caminho. Em termos práticos, trata-se quase de uma granada que é acionada por contato. Sob essa perspectiva, sabemos que área de efeito é um conceito praticamente onipresente na ficção e até mesmo no mundo real. Espingardas possuem uma área de efeito em razão da dispersão dos projéteis. Explosivos possuem uma área de efeito justamente porque sua energia é distribuída ao redor do ponto de detonação. Diversas habilidades em jogos eletrônicos funcionam exatamente da mesma maneira. O termo, portanto, não descreve nada extraordinário. Ele apenas identifica que a extensão especial sobre a qual determinado fenômeno produz consequências. Diante disso, surge uma dúvida bastante natural. Se o conceito é tão simples, por que ele passou a ser utilizado de forma tão diferente em discussões como Dragon Ball? E a resposta também é simples. Linguagem é algo vivo, palavras adquirem novos usos, novos contextos, e muitas vezes passam a designar fenômenos específicos que extrapolam sua definição original. Vale a pena permanecer um pouco mais em Dungeons & Dragons para compreender como isso pode acontecer. Uma das mecânicas mais conhecidas do sistema é o uso dos chamados Spell Slots. Simplificando bastante, cada magia possui um determinado nível e o conjurador dispõe de um número limitado de espaço para utilizá-las. Podemos imaginar esse funcionamento como alguém carregando um revólver capaz de disparar munições com efeitos diferentes, mas utilizando calibres variados conforme a câmara escolhida. Esse sistema permite uma mecânica conhecida como upcasting. Em essência, o conjurador utiliza uma magia de nível inferior consumindo um espaço de nível superior. É como disparar a mesma munição utilizando uma quantidade maior de pólvora. A Fireball, por exemplo, é uma magia de terceiro nível, mas ela pode ser lançada utilizando um espaço de quinto nível, aumentando significativamente o dano causado. E é aqui que está o detalhe realmente importante para a nossa discussão. Quando a Fireball recebe mais energia, ela efetivamente se torna mais poderosa. Entretanto, a distância que pode ser lançada e a região atingida pela explosão permanecem essencialmente as mesmas. Em outras palavras, uma variável foi ampliada enquanto a outra permaneceu constante. A potência aumentou, mas a geometria do efeito continuou praticamente inalterada. Percebem por que eu apresentei esse exemplo? Porque ele ilustra uma ideia extremamente comum na ficção. O aumento de energia não implica necessariamente um aumento proporcional da área afetada. Potência e alcance são características distintas e podem variar de forma independente. Isso não acontece apenas em sistemas de RPG. Obras contemporâneas também exploram exatamente essa separação. Tomemos como exemplo Ryomen Sukuna, principal antagonista de Jujutsu Kaisen.
Suas técnicas elas são alimentadas por energia amaldiçoada, da qual ele possui reservas extraordinárias e uma capacidade igualmente excepcional de liberá-la em um único ataque. Naturalmente, isso permite que seus ataques sejam executados com níveis extremamente elevados de poder. Ainda assim, a forma como essas técnicas se manifestam permanece delimitada por suas próprias regras. Seus cortes continuam sendo cortes, suas chamas continuam obedecendo às restrições estabelecidas pela narrativa. O aumento da energia empregada não faz com que a extensão espacial de cada habilidade cresça indefinidamente. Na verdade, talvez o melhor exemplo dentro da obra seja sua expansão de domínio Santuário Malevolente. Ela trata-se de uma técnica cuja principal característica é justamente definir explicitamente uma área específica sobre qual seus efeitos serão aplicados. A narrativa distingue, de forma bastante clara, a potência do ataque da região em que ele atua. Até aqui, porém, estamos falando apenas de um conceito mecânico. Existe uma discussão ainda mais interessante. Por que o público aceita esse tipo de representação, mesmo quando ela parece contrariar nossa intuição física? E a resposta passa por um princípio fundamental da narrativa, conhecido como suspensão de descrença. Quando assistimos a uma história de fantasia ou ficção científica, aceitamos tacitamente uma série de pressupostos que jamais existiriam no mundo real. Não exigimos que magias sejam compatíveis com a termodinâmica, que viagens no tempo respeitam causalidade perfeita, ou que super-heróis obedeçam integralmente às leis da mecânica clássica. Suspendemos temporariamente nossa descrença para aproveitar a experiência narrativa. E é justamente por isso que considero importante revisitar a definição apresentada pelo João. Na minha interpretação, a chamada área de efeito pertence precisamente a essa categoria de convenções ficcionais. Trata-se da possibilidade de que existam mecanismos internos capazes de compatibilizar demonstrações extraordinárias de poder com representações visuais mais contidas, sem que cada detalhe precise ser explicado explicitamente ao espectador. Talvez um dos exemplos mais famosos dessa lógica seja a Speed Force, da DC Comics. Frequentemente, se pensa nela apenas como uma explicação para o porquê o Flash consegue correr em velocidades absurdas sem morrer por atrito ou destruir tudo ao seu redor. Entretanto, sua função narrativa é muito mais ampla do que isso. Ao longo das décadas, diferentes roteiristas atribuíram propriedades distintas à Speed Force. Em algumas histórias, ela protege o velocista e tudo aquilo que ele toca. Em outra, permite viagens temporais. Em certas ocasiões, justifica intangibilidade. Em outras, parece simplesmente deixar de agir conforme a necessidade dramática do momento. Em outras palavras, trata-se de um mecanismo que os próprios leitores aceitam como suficiente para explicar diferenças aparentes entre eventos que, sob uma análise estritamente física ou até mesmo comparativa, poderiam parecer contraditórios, visto que a comoção do conceito é aparente. Servir como um recurso interno capaz de acomodar fenômenos que, de outra forma, tornariam a narrativa impraticável ou excessivamente restritiva. E esse tipo de concessão não é exclusivo dos quadrinhos, tá? Eu gostaria inclusive de direcionar a minha atenção para outro exemplo muito ilustrativo, o Kratos, protagonista da franquia God of War. Quando perguntamos quão forte é o Kratos, normalmente encontramos dois caminhos possíveis. O primeiro consiste em analisar apenas aquilo que observamos diretamente durante a jogabilidade, e o segundo leva em consideração todo o contexto narrativo apresentado pela obra, incluindo diálogos, feitos anteriores, escalonamento e declarações dos próprios desenvolvedores. Pessoalmente, acredito que qualquer pessoa tenha liberdade para adotar um método que considera mais adequado. Ainda assim, eu assumo a ônus de defender que o segundo costuma produzir resultados mais fiéis à intenção da obra. E a razão é relativamente simples. Videogames possuem limitações inerentes ao próprio meio. Imagine como seria God of War se o Kratos derrotasse praticamente qualquer inimigo comum com um único golpe inevitável, ou se fosse tão rápido em comparação aos adversários que o jogador passasse a maior parte do tempo observando estátuas que são incapazes de reagir. Da mesma forma, pense em Devil May Cry caso Dante eliminasse instantaneamente todas as hordas de demônios antes mesmo que o jogador pudesse executar um combo, ou em Bloodborne se o caçador enfrentasse inimigos incapazes de oferecer qualquer resistência compatível com as descrições do universo, sendo que a dificuldade é a parte central de um Souls-like. Todos esses personagens são frequentemente associados, em suas narrativas ou interpretações da comunidade, a níveis de poder muito superiores do que a jogabilidade representa diretamente. E em todos esses casos, a fidelidade absoluta à interpretação mais extrema da capacidade dos personagens
produziria uma experiência significativamente pior enquanto jogo. E é justamente por isso que tantos diretores e roteiristas recorrem a concessões de apresentação. Eles precisam equilibrar narrativa, jogabilidade, orçamento, direção artística e entretenimento. Nem tudo aquilo que é representado visualmente deve ser interpretado de maneira literal e isolada do restante da obra. O próprio Cory Barlog, que é diretor da franquia, já comentou algo muito próximo dessa ideia. Vejam este trecho. No matter what game we worked on, and I think this was even with the handheld games, the first 2 games and the 3rd game, and even the current game, people are like always pointing out, Kratos is a god, he can take down these giant creatures, yet he struggles with a chest. And I was like, guys, this is a concession you just sort of have to accept. It's like people who question, where does Batman fill up the gas in the Batmobile before it was nuclear powered. Yeah. You don't imagine him at 3 a.m. trying to get a fill up. And I think it is just one of those concessions that in order to get the dynamics within the game, yes, sometimes you have to struggle and press the button to lift up a gate. Yeah. But he can lift up, the world with Atlas. And it is that you'd never, I think, be able to have any dynamics in the game if it was always adhering to that one reality. Yeah. Em essência, sua posição é que determinadas simplificações existem porque a mídia exige concessões, e insistir obsessivamente sobre esses detalhes significa perder de vista aquilo que realmente importa para a experiência. E esse raciocínio se aproxima muito do que ficou conhecido como a máxima de Belisário. A máxima recebe esse nome em referência ao produtor Donald P. Belisário, que, após ser confrontado repetidamente por fãs interessados em minúcias técnicas de uma de suas séries, respondeu que simplesmente não valia a pena examinar certos detalhes com tamanho rigor. A ideia central não é abandonar o pensamento crítico, nem aceitar qualquer incoerência indiscriminadamente. Pelo contrário, trata-se apenas do reconhecimento de que toda obra possui limitações práticas e de que nem toda simplificação representa um erro relevante da narrativa. Na verdade, histórias frequentemente pressupõem que o próprio público será capaz de completar certas lacunas. Se um personagem já demonstrou determinado patamar de poder em diversas ocasiões e, posteriormente, luta seriamente contra outro indivíduo sem devastar completamente o cenário, o autor pode simplesmente esperar que o espectador compreenda que aquela representação visual não pretende redefinir todos os feitos anteriores. Nem tudo precisa ser reapresentado ou explicado em voz alta sempre que uma nova cena acontece. Existe, evidentemente, um limite para esse raciocínio. Se a contradição for explícita, recorrente e incompatível com as próprias regras estabelecidas pela narrativa, ela deve ser analisada criticamente. A suspensão de descrença não é um cheque em branco, tampouco a máxima de Belisário transforma qualquer problema em algo irrelevante. Mas também devemos evitar o erro oposto, tratar simplificações de apresentação, convenções narrativas e escolhas de direção como se fossem necessariamente evidências de incoerência interna ou má-fé dos autores. Porque, se adotarmos esse padrão de maneira absoluta, acabaremos exigindo que praticamente toda obra de ação explique exaustivamente por que seus personagens não destroem um cenário a cada golpe ou por que determinados efeitos espaciais variam de intensidade. Em vez de tornar nossas análises mais rigorosas, correríamos risco de transformá-las em um exercício de literalismo que é incompatível com a própria linguagem da ficção. De certa forma, o que eu estou querendo dizer é que a interpretação de uma obra de ficção não deve partir do pressuposto de que toda lacuna é um erro do autor. Antes disso, deve considerar se a própria linguagem da narrativa permite ao espectador inferir mecanismos que, embora implícitos, tornem aqueles acontecimentos inteligíveis. E é precisamente sob essa perspectiva que pretendo examinar Dragon Ball. Meu objetivo é investigar se a obra fornece elementos suficientes para considerar a área de efeito como uma hipótese interpretativa plausível, seja como uma convenção narrativa implicitamente aceita pelo público, seja como um fenômeno efetivamente existente dentro da lógica interna do próprio universo ficcional. E essa é a questão que passaremos a examinar a partir de agora. Para começarmos essa investigação, precisamos primeiro definir a metodologia que será utilizada. Na minha avaliação, a escolha é relativamente simples. Adotaremos uma abordagem inspirada no método científico. Faço essa ressalva porque o método científico foi concebido para investigar fenômenos observáveis do mundo empírico
por meio da formulação e do teste de hipóteses. No nosso caso, porém, o objeto de análise é uma obra de ficção. Não podemos reproduzir experimentalmente os acontecimentos de Dragon Ball, mas ainda podemos aplicar o mesmo raciocínio lógico que orienta a investigação científica, partir das evidências disponíveis, formular uma hipótese capaz de explicá-las e verificar se ela permanece consistente quando confrontada com novos casos. Seguindo essa estrutura, nossa análise será dividida em 4 etapas, sempre nessa ordem. Primeiro, a observação e caracterização do fenômeno que desejamos explicar. Segundo, a formulação de uma hipótese compatível com essas observações. Terceiro, o teste dessa hipótese por meio da comparação com outros exemplos e da tentativa de refutá-la. E, por fim, a avaliação dos resultados para verificar se ela continua consistente diante do conjunto de evidências. Percebam que essa ordem é fundamental. Não começamos inventando uma explicação para, em seguida, procurar fatos que pareçam confirmá-la. Fazemos exatamente o contrário. Observamos os acontecimentos, identificando um padrão, e somente então perguntamos se existe uma hipótese capaz de explicá-lo. Se essa hipótese não resistir ao escrutínio das evidências, ela deve ser modificada ou simplesmente abandonada. Dragon Ball é uma obra cuja narrativa gira, em grande medida, em torno de combates. Ao longo da série, acompanhamos uma progressão constante de poder na qual personagens superam adversários anteriores e alcançam patamares cada vez mais elevados. Em diversos momentos, a própria obra lhes atribui capacidades extraordinárias, capazes de ameaçar planetas, sistemas estelares ou até mesmo estruturas cosmológicas muito maiores. Entretanto, quando esses mesmos personagens lutam entre si, frequentemente não vemos uma destruição ambiental proporcional ao nível de poder previamente estabelecido. E, naturalmente, isso faz surgir uma questão importante. Como devemos avaliar a força dos ataques quando a destruição do cenário parece não acompanhar essa evolução? Essa aparente discrepância se manifesta em diferentes momentos da história e constitui justamente o problema que estamos tentando compreender. E antes de propor qualquer resposta, precisamos observar os fatos. Um dos primeiros exemplos relevantes ocorre durante o 23º Torneio de Artes Marciais. Em determinado momento, Piccolo dispara uma rajada de energia contra Kami. O golpe é desviado e atinge o oceano, produzindo uma coluna de água colossal cuja dimensão aparente supera com folga montes e construções visíveis na mesma cena. É possível estimar a escala desse feito utilizando princípios geométricos, como o tamanho angular, desde que adotemos uma estimativa para as dimensões da ilha onde ocorre o torneio. Existem diferentes maneiras de realizar essa estimativa, algumas baseadas em materiais complementares da franquia, conduzem a valores extremamente elevados. Outras, utilizando apenas o próprio mangá, resultam em dimensões bem menores. Então, para evitar acusações de exagero, adotarei deliberadamente a hipótese mais conservadora disponível. Se mesmo essa estimativa mínima conduz a resultados extraordinários, qualquer metodologia que atribua dimensões maiores à ilha apenas reforçará a conclusão. Mesmo utilizando esse cenário mínimo, o resultado continua impressionante. A distância percorrida pelo ataque ultrapassa 15 km, a coluna de água alcança dezenas de quilômetros de altura, a massa deslocada corresponde a trilhões de toneladas, e a energia potencial gravitacional necessária para produzir esse efeito supera em mais de 1000 vezes a energia liberada pela Tsar Bomba, o maior artefato explosivo já detonado pela humanidade. O aspecto mais importante, porém, não é o número em si, é o contexto narrativo. Nada indica que esse tenha sido um golpe executado no limite das capacidades de Piccolo. Pelo contrário, trata-se de um ataque relativamente comum durante o combate. Poucos capítulos depois, durante sua luta contra o Goku, o próprio Piccolo concentra todas as suas forças em um último ataque desesperado. O protagonista afirma que aquela era a maior energia que já havia sentido, enquanto a narrativa deixa claro que o antagonista havia apostado tudo naquela investida final. Ainda assim, Goku consegue sobreviver ao impacto após reforçar sua defesa. Se aceitarmos o escalonamento apresentado pela própria obra, segue-se que Goku foi capaz de resistir a um ataque superior a um feito que, por si só, já envolve uma quantidade extraordinária de energia. E a partir desse ponto começam a surgir situações curiosas. No confronto contra o Saibaman, Kuririn executa uma técnica apresentada explicitamente como seu máximo esforço. Seu esgotamento físico, bem como os comentários de Piccolo e Gohan, reforçam essa interpretação. Ao mesmo tempo, a resistência demonstrada pelo Saiyajin serve para evidenciar a enorme diferença de poder entre eles e os guerreiros da Terra. Assim,
Para todos os efeitos, trata-se inequivocamente de um ataque executado com máxima intensidade. No entanto, embora o ataque atinja diretamente o solo após um dos Cybermen escapar, a destruição do ambiente permanece relativamente limitada. O mesmo padrão reaparece quando Gohan utiliza um Mazenko, que deixa ele completamente exaurido, e pouco depois nos confrontos entre Nappa e Goku. Em determinado momento, Nappa anuncia que revelará seu verdadeiro poder e prepara um ataque que Goku considera prudente evitar. Em outro, sua técnica mais poderosa é anulada quase instantaneamente por um Kamehameha de Goku, mesmo sendo tratada pela narrativa como sua principal aposta ofensiva. Ainda assim, as consequências ambientais dessas colisões permanecem muito inferiores ao que poderíamos esperar caso tomássemos apenas a destruição do cenário como medida do poder liberado. E é justamente aqui que reside o problema que buscamos investigar. Se analisarmos apenas os danos visíveis causados ao ambiente, somos levados a conclusões que entram em conflito com o próprio escalonamento da obra, com um esforço demonstrado pelos personagens e com declarações explícitas feitas ao longo da narrativa. Existe, portanto, um padrão recorrente que exige explicação. Somente agora, depois de caracterizado esse fenômeno, faz sentido perguntar: qual hipótese é capaz de conciliá-lo de maneira mais satisfatória? E diante desse padrão surge naturalmente a sugestão: e se a energia empregada por esses personagens não determinasse, por si só, a extensão espacial de seus efeitos colaterais? Em outras palavras, e se a potência destrutiva e a área afetada fossem em variáveis distintas, capazes de variar de maneira relativamente independente? É precisamente essa hipótese que muitos passaram a chamar de área de efeito ou controle de Ki. Entretanto, apenas dizer que os personagens controlam os efeitos colaterais de seus golpes é insuficiente como hipótese. Por mais que eu o tenha criticado, Bernardo fez um bom trabalho em apresentar seu escrutínio à ideia com 3 exemplos. 2 em que Vegeta quase destrói o planeta em que está, e outro em que Goku quase destrói a Terra. Para fazer sentido desses eventos, devemos compreender o sistema de poder da série, o Ki, para entender se devemos largar esta hipótese ou se há espaço para ajustá-la e definir que existem ocasiões em que nem tudo é tão simples. E nesse sentido, existem 2 entrevistas com o autor Akira Toriyama, que a grosso modo sintetizam as informações principais sobre o sistema da série. A primeira delas advém do Super Exciting Guy Story Volume, que possui uma seção chamada A Verdade sobre o Mangá Dragon Ball, especial Toriyama pensou assim, que prometeu revelar os segredos do nascimento de Dragon Ball ao perguntar ao próprio Toriyama Sensei. Aqui, os entrevistadores fizeram a pergunta: qual é o ponto-chave para vencer em batalhas? Cuja resposta foi: em batalha, o que é mais importante é o tamanho de seu Ki e o seu controle sobre ele. Ki, como conceito, é claro, inclui poderes espirituais como energia, coragem e retidão. Não importa o quanto você treine, há limites para a força física, e a única maneira de você superar isso é através do Ki. Acho que Goku foi capaz de se aproximar dos guerreiros mais poderosos do universo, fortalecendo seu Ki. A segunda entrevista aconteceu depois, revelada na Dragon Ball Chosenshu 1 Story World Guide, na seção Perguntamos ao Akira Toriyama 2013, que afirmou ser capaz de revelar verdades nunca antes reveladas para nós sobre o mundo de Dragon Ball. Aqui, a pergunta foi diferente, mas permaneceu na mesma categoria sobre o sistema de poder, sendo ela: quais são os requerimentos para se tornar forte? Com a resposta sendo: existem limites físicos para a força do próprio corpo, então para superar essa barreira é necessário aumentar o seu Ki. Normalmente, quanto mais você aumenta seu Ki, mais difícil é controlá-lo, então o controle do Ki também é importante. Essas entrevistas são reveladoras e expõem múltiplas especificidades sobre o sistema de poder que são comentadas abaixo da resposta. A palavra energia, que é usada, Genki, em japonês, é bem conhecida, mas ela também é algo subjetivo. Se alguém perguntar se você não tem energia ao ter uma doença, é difícil encontrar uma resposta definitiva. Há pessoas que são saudáveis, mas não têm energia, e há pessoas que estão doentes, mas são cheias de energia. Além disso, mesmo entre algumas pessoas que têm aproximadamente o mesmo poder, elas podem responder a cenários de forma diferente, seja enfrentando um problema diretamente ou tremendo e fugindo. Pensando dessa forma, talvez você entenda que uma variedade de Ki diferentes que são indispensáveis na batalha. No mundo das artes marciais chinesas, exemplificado pelo Tai Chi Chuan, o treinamento e o controle do Ki recebem grande importância.
Considerando essas entrevistas, podemos afirmar que elas sugerem que fatores físicos, emocionais e psicológicos podem influenciar tanto a manifestação quanto o controle do Ki, tornando plausível que tais características variem conforme o estado do personagem. Trazendo essas informações para situações supracitadas, torna-se possível explicar como elas encaixam-se sem muitos problemas. Vegeta, ao lutar contra Freeza, estava sob muito estresse emocional e, sendo franco, demonstrava um comportamento impulsivo e desesperado. Ele até chorou depois. Contra Cell, as duas ocasiões, tanto a com Vegeta quanto a com Goku, entram no quesito comentado por Akira Toriyama, onde quanto mais você aumenta seu Ki, mais difícil é controlá-lo. Os golpes que foram utilizados estavam sendo disparados no seu máximo, então é possível que o controle que os personagens apresentavam não tivessem acompanhado seu crescimento em poder. Entretanto, ao defender o ponto de vista, ainda há a vulnerabilidade que discorre de um contraponto. Se eles são capazes de controlar os efeitos colaterais de seus golpes, e isso depende de fatores como estabilidade mental e técnica, o que isso fala sobre um personagem que é conhecido por não ter esse controle? E realmente é um bom ponto, talvez até o cartucho de prata que mata o lobisomem. Algumas pessoas tentam aplicar esse questionamento para Freeza em Namekusei, Kid Buu, até mesmo Gohan quando criança ou transformado em Ozaru, mas sem sombra de dúvidas não existe personagem que seja mais exagerado nesse quesito do que Broly em Dragon Ball Super Broly. Ademais, os outros personagens além de Broly são tanto quanto questionáveis. Freeza tinha certo controle sobre seu poder, mesmo que suas formas sejam um método para contê-lo. A luta contra o Kid Buu ocorreu, por premissa, em um local que era mais difícil de ser destruído que um planeta comum, e Gohan nunca chegou a ter tempo para pôr a Terra em risco. Contudo, esse contraponto não é perfeito, certo? Com base nas observações feitas por Vegeta em Dragon Ball Super Super Hero, parece plausível interpretar que Broly, apesar de sua instabilidade emocional, já possuía um grau funcional de controle sobre seu Ki que inveja até mesmo o príncipe. Todavia, isso cria mais uma pergunta. Como é que isso é possível? E eu acredito que há uma palavra por trás disso. Instinto. Durante sua primeira luta contra Broly, Vegeta observa que seu adversário se torna cada vez mais habilidoso à medida que o combate se prolonga. Essa caracterização sugere que sua evolução não está restrita ao aumento bruto de poder, mas também envolve uma adaptação progressiva na forma como utiliza o próprio Ki. Diante disso, parece plausível supor que o controle dessa energia não dependa exclusivamente de treinamento consciente, podendo existir um componente inato ou intuitivo que permita ao indivíduo utilizá-la de maneira minimamente eficiente, mesmo em estados de intensa estabilidade emocional. O treinamento continuaria desempenhando um papel fundamental para aperfeiçoar essa habilidade, mas não necessariamente seria sua única origem. E essa hipótese encontra respaldo em outro exemplo da própria franquia, a Pan. No anime, ela demonstra ser capaz de voar ainda quando recém-nascida, apesar de o voo constituir uma técnica que exige controle de Ki. Curiosamente, aos 3 anos de idade ela já não exibe mais essa capacidade e precisa reaprendê-la sob orientação, indicando que a habilidade não depende apenas de um aprendizado linear e permanente. Além disso, Piccolo comenta que sua herança Saiyajin torna esse tipo de domínio mais fácil do que seria para um ser humano comum. Em conjunto, esses elementos sugerem que o controle de Ki pode possuir uma dimensão instintiva ou biologicamente favorecida, a qual posteriormente é refinada por meio de experiência e treinamento. Essa interpretação não demonstra de forma definitiva que esse seja o funcionamento do sistema, mas é compatível com as informações apresentadas pela própria obra e oferece uma explicação coerente para casos como Broly e Cell Max, nos quais os personagens descontrolados ainda exibem um nível funcional de domínio sobre seu Ki. Outros elementos da própria franquia também parecem apontar nessa direção. Em especial, alguns guias oficiais fazem distinções explícitas entre o poder destrutivo de uma técnica e a extensão espacial de seus feitos, sugerindo que essas duas propriedades não são necessariamente equivalentes. Um caso particularmente interessante aparece na descrição do Big Bang Attack de Vegeta. O guia explica que a técnica consiste em uma massa condensada de Ki capaz de causar enormes danos dentro de uma região específica, contrastando-a diretamente com o Gallic Ho, cuja característica é atingir uma área muito mais ampla. Em outras palavras, a própria descrição estabelece uma diferença entre concentrar a energia em um ponto reduzido e distribuí-la por uma grande extensão. O que muda não é apenas a quantidade de poder empregada, mas também a forma como esse poder se manifesta no espaço. Trata-se de uma distinção
que se aproximam bastante da ideia que estamos desenvolvendo ao longo dessa análise. Potência destrutiva e área afetada podem variar de maneira relativamente independente. Essa interpretação também encontra respaldo em acontecimentos mais recentes da série. No capítulo 54 de Dragon Ball Super, durante o confronto entre Gohan e um androide 73, Gohan prepara um poderoso Kamehameha direcionado à Terra. Diante da preocupação de Kuririn com a possibilidade de o planeta ser destruído, Piccolo tranquiliza os presentes afirmando que Gohan atingirá apenas a superfície. A tradução oficial em inglês, publicada pela Viz, reforça ainda mais essa ideia ao sugerir que o ataque possui poder suficiente para destruir o planeta, mas que sua detonação ocorrerá deliberadamente na camada superficial. Essa distinção é particularmente relevante do ponto de vista físico. Se um ataque realmente contiver energia suficiente para superar a energia de ligação gravitacional da Terra, o simples fato de explodir na superfície não deveria impedir a destruição do planeta. Sob uma análise estritamente material, o resultado final tenderia a ser essencialmente o mesmo. O diálogo, portanto, só faz sentido se admitirmos que, dentro da lógica interna da obra, existe algum mecanismo capaz de dissociar a intensidade do ataque da extensão de seus efeitos colaterais, permitindo que uma quantidade extraordinária de energia seja aplicada de maneira localizada. Há, contudo, um exemplo que merece uma ressalva importante: o confronto entre Goku e Bills. Diferentemente dos casos analisados até aqui, o fenômeno em questão não consiste simplesmente em um ataque cuja destruição ambiental aparente é inferior ao seu poder. A própria narrativa descreve que o choque entre os golpes dos dois produz ondas de impacto com propriedades incomuns, capazes de se propagar pelo universo e ameaçar sua estabilidade. Em outras palavras, não estamos diante de uma mera concentração espacial da energia liberada, mas de um mecanismo específico cujos efeitos seguem regras próprias estabelecidas pela obra. Ainda assim, esse episódio não entra em conflito com a formulação refinada da hipótese apresentada nesta investigação. Pelo contrário, ele reforça a ideia central de que, em Dragon Ball, a energia empregada em um confronto não determina de maneira simples e direta a forma como seus efeitos se distribuem pelo espaço. Nos exemplos anteriores, essa dissociação se manifesta pela concentração do poder em regiões limitadas. No caso de Goku e Bills, manifesta-se por meio de uma propagação altamente peculiar das ondas de choque, cuja dinâmica não corresponde ao comportamento físico esperado. Em ambos os casos, a narrativa sugere que a relação entre potência destrutiva e consequências espaciais é mediada por mecanismos internos do sistema de poder da obra e não por uma proporcionalidade linear. Dessa forma, podemos abandonar a formulação mais genérica apresentada anteriormente e substituí-la por uma hipótese mais precisa. Anota aí no seu caderninho. Abre aspas. A área de efeito, quando inserida no contexto do controle de Ki em Dragon Ball, pode ser compreendida como um mecanismo pelo qual a energia liberada por um usuário de Ki não determina por si só a forma, a distribuição ou a extensão espacial de seus efeitos colaterais. Essa manifestação depende também do grau de controle exercido sobre ela, bem como de características inerentes à técnica ou ao fenômeno envolvido, podendo variar conforme o volume energético utilizado, a experiência do usuário, seu estado físico e emocional e, possivelmente, predisposições instintivas. Em consequência, potência destrutiva e efeitos espaciais não mantêm uma relação necessariamente linear ou uniforme. À luz das evidências reunidas, a hipótese não apenas explica satisfatoriamente o fenômeno que motivou sua formulação, como também permanece compatível com as principais evidências textuais, declarações autorais e materiais suplementares examinados. Ela pode não constituir a única explicação possível, mas demonstra poder explicativo suficiente para ser considerada uma interpretação plausível, consistente e metodologicamente defensável no funcionamento interno de Dragon Ball. Depois de apresentar a hipótese da área de efeito e explicar por que considero que ela oferece uma interpretação plausível para os fenômenos observados em Dragon Ball, acredito que seja importante enfrentar algumas objeções que podem surgir. Algumas delas já foram levantadas por outras pessoas ao longo dos anos, outras decorrem naturalmente da metodologia empregada nesta análise. Em vez de evitá-las, prefiro abordá-las diretamente. Basicamente, peguei a minha própria hipótese, fui tentar colocar alguns furos nela, fui ver se pessoas na internet já tentaram botar furo nesse tipo de explicação,
e eu até taquei no ChatGPT e no Claude para poder dar uma olhada se eles tinham alguma coisa a reclamar. E aí eu fui basicamente anotando quais são os pontos principais de discussão que eram levantados. Então, vamos lá, são 17 questões, creio eu. Questão número 1. A área de efeito não é apenas uma hipótese criada para salvar uma conclusão previamente desejada? Não necessariamente. Uma hipótese ad hoc é construída apenas para escapar de uma refutação específica e costuma ter pouco ou nenhum poder explicativo fora daquele caso isolado. A proposta apresentada aqui busca explicar um padrão recorrente distribuído por dezenas de situações diferentes na franquia, conciliando informações narrativas, escalonamento, demonstrações de esforço, descrições oficiais e funcionamento do Ki sob um mesmo modelo interpretativo. Questão 2. Se Akira Toriyama nunca explicou explicitamente a área de efeito, não seria mais simples concluir que ele simplesmente não pensou nesses detalhes? E essa é uma possibilidade bem legítima. Entretanto, o objetivo desta minha investigação não é reconstruir o processo criativo do autor, mas interpretar a obra publicada. Mesmo que Toriyama jamais tenha formulado conscientemente essa ideia, ainda é possível que o conjunto de informações presente na narrativa sustente uma explicação implícita para os acontecimentos observados. Em outras palavras, uma hipótese interpretativa pode ser válida independentemente de ter sido verbalizada pelo autor. Sabe, faz parte daquela aula de literatura que fariam vocês sair desse vídeo e eu deixei pra lá. Questão 3. Você não está confundindo intenção narrativa com o funcionamento interno do universo fictício? Não. A intenção narrativa é apenas um dos elementos considerados. O argumento ele também está levando em consideração demonstrações concretas, declarações de personagens, escalonamento de poder, contexto dos combates e funcionamento do sistema de Ki. A conclusão decorre da convergência dessas evidências e não de um único fator isolado. Questão 4. Se essa hipótese realmente existe, por que os personagens nunca dizem explicitamente que estão restringindo os efeitos colaterais de seus ataques? E a minha resposta é que narrativas frequentemente deixam implícitos mecanismos considerados naturais dentro de seu próprio universo. Os personagens também raramente explicam em voz alta cada detalhe do funcionamento de suas habilidades, especialmente quando essas regras já podem ser inferidas por seu comportamento, pelo sistema de poder ou pelo contexto da história. A ausência de uma explicação verbal não impede que um padrão consistente seja identificado e então explicado. Questão 5. Então vocês simplesmente ignoram a destruição do cenário? De forma alguma. A destruição ambiental continua sendo uma evidência relevante. O que se questiona é tratá-la como um critério absoluto e exclusivo para medir a potência de um ataque, desconsiderando todas as demais informações fornecidas pela obra. Questão 6. Segue da última. Por que dar mais peso ao contexto do que aos efeitos visuais? Porque os efeitos visuais constituem apenas uma das maneiras pelas quais uma narrativa comunica informação. Quando demonstrações de esforço, escalonamento, declarações explícitas e contexto apontam todos para uma mesma conclusão, enquanto apenas o dano ambiental parece destoar, parece metodologicamente mais prudente interpretar esse elemento visual à luz do restante da obra do que utilizá-lo para invalidar todo o conjunto. Questão 7. Se existe área de efeito, os cálculos matemáticos ainda possuem validade? Sim, sempre que uma destruição observável puder ser medida, ela continua servindo como estimativa objetiva da energia mínima liberada naquela cena. O que deixa de ser justificável é assumir que essa destruição represente necessariamente toda a energia envolvida ou o limite máximo da potência do ataque. Questão 8. Então não foi a potência que destruiu um planeta, foi a área de efeito? E aí o que acontece? Essa formulação ela mistura conceitos diferentes. A área de efeito não substitui a potência destrutiva, nem produz energia adicional. Ela apenas descreve como essa energia é distribuída e manifesta no espaço. A potência continua sendo responsável pelo dano causado. A hipótese apenas sustenta que sua extensão espacial não precisa variar de maneira proporcional. Questão 9. Essa hipótese viola princípios físicos, como a conservação de energia? Mais ou menos, mais para sim do que para não. Mas veja bem, ela não pressupõe que há criação ou desaparecimento espontâneo de energia. Ela apenas admite que, dentro do sistema fictício do Ki, sua manifestação possa obedecer a regras diferentes daquelas observadas na física convencional, algo compatível com a natureza fantástica da obra. Questão 10, e essa daqui segue bastante da 7ª ou foi da 8ª questão? Eu acho que é mais da 7ª questão. Ela diz: se potência e área podem variar independentemente, qualquer personagem poderia esconder um poder praticamente infinito sem destruir nada? E eu acho que isso daqui é um bom ponto.
Mas a minha resposta ainda é que não. A destruição ambiental é apenas uma das evidências disponíveis e jamais deve ser analisada isoladamente. Feitos anteriores, resistência demonstrada por adversários, declarações confiáveis, escalonamento e contexto continuam impondo limites concretos às interpretações possíveis. Questão 11. Se os personagens conseguem controlar seus ataques, por que ainda existem explosões gigantescas? Porque controle não significa precisão absoluta. O próprio Akira Toriyama afirmou que quanto maior o Ki, mais difícil tende a ser controlá-lo. Além disso, determinadas técnicas parecem ser concebidas justamente para produzir efeitos amplos ou devastadores. Questão 12, e a irmã da 11ª. Então por que ainda existem ataques capazes de destruir planetas inteiros? Porque restringir os efeitos colaterais aparenta ser uma capacidade possível dentro do sistema, não uma obrigação permanente. Em diversas ocasiões, personagens desejam deliberadamente destruir corpos celestes ou simplesmente não demonstram interesse, necessidade ou capacidade de limitar a propagação de seus ataques. 13ª questão. Casos como o confronto entre Goku e Bills contradizem completamente essa hipótese? Não. Naquele episódio, a própria narrativa apresenta um mecanismo distinto, ondas de choque com propriedades peculiares que se propagam pelo universo e ameaçam sua estabilidade. Trata-se de um fenômeno específico cuja dinâmica foge ao comportamento físico convencional e reforça justamente a ideia de que a relação entre energia empregada e manifestação espacial não é sempre linear. 14ª questão. Não bastaria dizer que alguns dos ataques são apenas mais concentrados ou perfurantes? E essa explicação pode funcionar para situações particulares, mas encontra dificuldades para lidar com as explosões, com as colisões de energia, ondas de choque e outros exemplos que são distribuídos pela série. A formulação apresentada nesta investigação possui um maior alcance explicativo, justamente porque consegue abranger um conjunto mais amplo de fenômenos. 15ª questão. A área de efeito pode ser usada para justificar qualquer inconsistência de Dragon Ball? Não, ela foi proposta para explicar um problema bastante específico, a aparente dissociação entre potência destrutiva e destruição ambiental observável. Caso uma situação não possa ser conciliada por esse modelo, ela continua podendo representar uma inconsistência genuína ou exigir uma hipótese completamente diferente. 16ª questão. Existem evidências que fariam essa hipótese ser abandonada? Até onde vai o meu conhecimento, não. Caso contrário, eu não estaria aqui defendendo ela. Entretanto, caso Dragon Ball demonstrasse de maneira consistente que a extensão da destruição corresponde sempre e necessariamente à energia empregada, ou apresentasse declarações inequívocas que são incompatíveis com essa formulação que apresentei, seria preciso revisá-la ou rejeitá-la. Uma hipótese interpretativa só permanece útil enquanto continua sendo a melhor explicação disponível para o conjunto das evidências. E eu acredito que essa era a última questão. Então, no fim das contas, eu acredito que essa discussão revelou uma divergência metodológica mais profunda do que uma simples discordância sobre Dragon Ball. A questão central não é se devemos aceitar ou rejeitar a chamada área de efeito, mas quais evidências merecem maior peso quando diferentes elementos da narrativa aparecem a apontar em direções distintas. Minha proposta foi construir uma interpretação capaz de considerar simultaneamente o contexto, o escalonamento, o esforço demonstrado, declarações explícitas, funcionamento do Ki e representação visual, buscando explicar o maior número possível de eventos com um único modelo coerente. Naturalmente, outras leituras podem existir. Contudo, diante do conjunto de informações analisadas até aqui, continuo entendendo que, assim como falei antes, essa hipótese permanece plausível, consistente e metodologicamente defensável. A melhor entre elas, até agora, na minha opinião. Se você acompanhou este vídeo até aqui, parabéns, palmas pra você, porque meu amigo, deu mais do que 1 hora de gravação pelo que eu tô vendo, esse vídeo vai ser longo. Mas enfim, você provavelmente percebeu que meu objetivo nunca foi provar que Dragon Ball possui, de maneira explícita e incontroversa, um mecanismo chamado área de efeito. Na verdade, eu procurei responder ao vídeo do João e então decidi discutir uma pergunta muito mais específica. Diante das evidências disponíveis, essa é uma interpretação plausível e metodologicamente defensável? E ao longo da análise eu argumentei que sim. Primeiro, porque a suposta incoerência utilizada para rejeitar determinados feitos não é tão evidente quanto parece.
Depois, porque mostramos que a simples ausência de destruição ambiental proporcional não é o suficiente para invalidar demonstrações de poder quando a própria narrativa fornece outros elementos relevantes, como escalonamento entre personagens, esforço empregado, durabilidade demonstrada e declarações internas. Em seguida, formulamos uma hipótese, confrontamos-la com exemplos favoráveis e desfavoráveis, refinamos sua definição e verificamos que ela permanece consistente diante de um conjunto amplo de evidências. Naturalmente, isso não significa que a hipótese está provada de maneira definitiva. Obras de ficção raramente oferecem esse grau de certeza. Significa apenas que ela sobrevive ao escrutínio e explica satisfatoriamente os fenômenos que se propõe a explicar, sem entrar em conflito direto com o restante da obra. Existe, contudo, uma reflexão adicional que considero importante. Em alguns momentos do debate público, a expressão área de efeito é tratada como se fosse apenas uma desculpa criada por fãs para inflar artificialmente seus personagens favoritos. Sob essa perspectiva, sempre que a destruição visível parece pequena, qualquer tentativa de recorrer ao contexto narrativo seria apenas uma racionalização posterior. O problema é que esse mesmo tipo de raciocínio dificilmente é aplicado de maneira uniforme em outras obras. Pense, por exemplo, em One Punch Man. Diversas análises calculam velocidades extraordinárias para personagens como Saitama ou Flash a partir de efeitos específicos e, posteriormente, utilizam esses valores para interpretar outras cenas nas quais não observamos consequências físicas compatíveis com tamanha velocidade. Da mesma forma, cálculos de potência frequentemente atribuem aos socos de Saitama capacidades muito superiores aos danos ambientais efetivamente mostrados durante vários confrontos importantes da história. Eles podem não notar, mas até mesmo João e o Bernardo são culpados disso. Ainda assim, essas cenas normalmente não são descartadas como incoerentes. Pelo contrário, costuma-se aceitar que o autor não precisa representar, em todos os momentos, todas as consequências físicas que decorreriam rigorosamente daqueles níveis de poder. Em outras palavras, considera-se legítimo recorrer ao contexto geral da narrativa para interpretar o que está acontecendo. E esse é precisamente o ponto central. Se aceitarmos esse tipo de flexibilidade interpretativa para uma obra, parece metodologicamente razoável admitir a mesma possibilidade para outras. Caso contrário, corremos o risco de estabelecer critérios distintos conforme a franquia analisada ou conforme nossas preferências pessoais. Isso não significa que toda explicação proposta por fãs esteja correta. Também não significa que qualquer aparente contradição deva ser ignorada. Pelo contrário, ao longo deste vídeo eu defendi repetidamente que hipóteses precisam ser confrontadas com evidências, sofrer tentativas de refutação e ser abandonadas quando deixam de explicar adequadamente os fatos. O que considero inadequado é partir da conclusão de que determinada interpretação só pode existir por má-fé ou por favoritismo, sem antes examinar cuidadosamente se ela se encontra em respaldo do próprio material analisado. No fim das contas, obras como Dragon Ball, One Punch Man, DC Comics, Marvel, God of War e tantas outras compartilham um desafio comum: representar visualmente personagens cujas capacidades extrapolam em muito aquilo que qualquer cenário comum suportaria. Exigir que cada soco, cada rajada de energia ou cada movimento seja acompanhado de todas as consequências físicas teoricamente esperadas muitas vezes inviabilizaria a própria narrativa que essas obras pretendem contar. Por isso, minha conclusão é relativamente simples. A melhor forma de interpretar esse tipo de ficção não é escolher arbitrariamente entre o que foi mostrado e o que foi dito, mas considerar o conjunto completo das evidências disponíveis, avaliando contexto, escalonamento, esforço, declarações, consistência interna, função narrativa, blá blá blá. Foi exatamente esse método que procurei seguir durante toda essa análise. Você pode, legitimamente, discordar das conclusões a que cheguei, mas espero, ao menos, ter demonstrado que elas não decorrem de uma tentativa de proteger uma franquia específica, e sim da aplicação consistente de um mesmo critério interpretativo. Se esse vídeo servir para incentivar discussões mais rigorosas, mais caridosas e menos dependentes de preferências pessoais, então considero que ele já terá cumprido seu propósito.